Olá, meus amigos, a paz do Senhor para os amados irmãos que acompanham o meu canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho, agradecer o crescimento que nós estamos tendo no canal. Ao longo desses dias eu tenho observado, o canal tem ganhado mais inscritos, tem ganhado mais força. Pessoas novas chegando ao canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui sempre tem uma palavra de Deus para o seu coração. E eu convido você que não é inscrito a se inscrever aqui e também a compartilhar, a comentar, fica à vontade. Eu gosto dessa interação com você. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para você que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. Vou ler apenas o versículo 3 e 4. Diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia narra histórias lindas, encantadoras, inspiradoras, que servem de exemplo e edificam, aumentam ainda mais a nossa confiança em Deus. São histórias belíssimas, escritas, detalhadas, ou mesmo muitas vezes trazem detalhes apenas que são suficientes para que a minha fé e a sua fé, ela ganhe um crescimento ainda maior. Então a palavra do Senhor nos apresenta a vida de Mefibosete. Um homem que nasceu em um berço de ouro, mas que acontece uma tragédia na sua vida. Mefibosete era filho de Jonatã e neto do rei Saul. Mas em um determinado momento, ele se depara aos 5 anos de idade com uma tragédia na sua vida. Começa ali um cenário de fuga, de dor, de fracasso. E nesta tentativa de fuga, ele acaba caindo dos braços da sua ama e fica aleijado de ambos os pés. Mefibosete pode ter perdido todas as esperanças naquele momento. Era apenas uma criança com marcas terríveis na sua vida, na sua história. Perdeu a sua família, perdeu os seus pais. E de repente encontra-se abrigado em casa de Maqui, em um lugar chamado Lodebar. Esse lugar onde ele vivia era um lugar, uma terra de dor, uma terra de esquecimento. Mas o Senhor, na palavra, deixa bem claro que Davi vai usar de beneficência, ou seja, de misericórdia, de graça da parte de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Davi começa a questionar se há alguém na casa de Saul para que ele possa usar de beneficência da parte de Deus com esta pessoa. Um dos seus servos informa que há alguém na casa de Maqui chamado Mefibosete, mas ele deixa bem claro que este homem era aleijado de ambos os pés. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, tem um, mas não vai servir porque ele não pode, ele não tem condições de executar qualquer tarefa que seja, ele é aleijado de ambos os pés. E esse tipo de enfermidade, esse tipo de problema físico, não era como nos dias de hoje que nós vemos a inclusão de pessoas com deficiência. Essas pessoas que tinham essa dificuldade, elas eram simplesmente isoladas, afastadas, ou mesmo tidas por pessoas inúteis, incapazes de executar seja qual for a tarefa. Então para Mefibosete não havia nenhuma esperança. Tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Ele perdeu a sua posição, ele perdeu a sua família, perdeu a esperança de reinar. Se para ser um sacerdote existia tanta dificuldade, tanta exigência, quanto mais para ser um rei. Então ele entende que agora não pode dar continuidade ao trono do rei Saul. Mefibosete era alguém que tinha tudo para se dar bem na vida. Alguém de composição social, alguém que poderia dar continuidade ao trono do seu avô, Saul, que era rei de Israel, mas por conta de uma tragédia na sua vida, ele encontra-se impossibilitado e sem esperança de que isso venha acontecer, de que venha ter alguma perspectiva de vida. Mas o Senhor na palavra apresenta que Davi vai usar de bondade, usar de misericórdia da parte de Deus para com a vida de Mefibosete. Então é aqui que eu abro um parênteses gigante para falar com você. Talvez assim como Mefibosete, você também tenha nascido em um berço de ouro. Talvez você, como Mefibosete, também tenha tido condições de ter uma boa vida, mas por alguma ocasião você se distanciou do palácio, por alguma ocasião você saiu da presença do rei, por alguma situação, alguma tragédia que tenha marcado a sua vida, você acabou se distanciando e se encontra agora sem perspectiva e sem esperança. Mas da parte do Senhor eu venho dizer a você que Deus manda te chamar.
A palavra do Senhor diz que Davi manda chamar Mefibosete para que ele possa assentar-se com ele no palácio, para que ele agora possa comer, se alimentar na mesa do rei, para que ele desfrute das bondades na casa do rei. E como não bastasse todas essas bem-aventuranças, digamos assim, a palavra do Senhor diz que Davi disponibiliza para Mefibosete servos. E nesta ocasião, nós vemos como Deus é bom em nos trazer aquilo que nós necessitamos. Talvez você tenha sido marcado pela tragédia do pecado, tenha caído das mãos do Senhor. Talvez você tenha sido distanciado da presença de Deus. E assim como Mefibosete, encontra-se sem esperança. Mas o Senhor manda te chamar nessa hora. Você que está assistindo esse vídeo, o Senhor conta com você. Não acabaram-se as esperanças, não acabaram-se as oportunidades. Mefibosete agora é levado do fracasso ao sucesso, da queda ao triunfo. Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a sua dificuldade, o Senhor manda te chamar para assentar no palácio, para desfrutar de tudo aquilo que o rei possa lhe oferecer. Não importa se você é aleijado, tem lugar na casa do rei para você. Não importa se você encontra-se em uma situação deplorável, uma situação difícil. O Senhor manda te chamar para restituir, para te trazer coisas novas, para te fazer ser uma nova pessoa. Vem para Jesus, volta para o palácio, agarra-se com o rei e não sai de lá por nada. O Senhor manda te chamar. É hora de se levantar, Mefibosete, porque o Senhor manda te chamar.